TVC, a TV do Correio da Manhã. A TV Correio da Manhã em Petrópolis começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque às residências e domicílios do país. O Balcão de Empregos de Petrópolis disponibiliza mais 98 vagas para esta semana. A Águas do Imperador alerta para estiagem severa enfrentada em Petrópolis. Enquanto isso, moradores denunciam a falta de água nas residências. A Lei Seca registrou 466 casos de alcoolemia durante o fim de semana. E um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro colidiu com uma fiação de alta tensão em Petrópolis e interditou parte do acesso à cidade. Um acidente com um ônibus em Nova Friburgo deixou 2 pessoas feridas. O diálogo com o objetivo de acompanhar os avanços e dados referentes ao censo de 2022. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais TV Correio da Manhã. Você pode acessar no Facebook, nosso canal do YouTube e também nosso Instagram. Além disso, você tem o nosso site tvc16.com, onde você também tem acesso à nossa programação ao vivo e todas as informações da nossa região de cobertura do estado e do país. Vale lembrar, você tem o Correio Petropolitano, nosso jornal impresso nas bancas diariamente e os nossos contatos para você mandar para a gente pelo e-mail, tem o arroba assim no e-mail, mas é tvccorreiodamanhã@gmail.com. E nós temos também o nosso WhatsApp, DDD 24 99323, está na tela para você, é 1675. E aí você manda a sua foto, o seu recado, algum vídeo, áudio, e a nossa equipe está aqui aguardando a sua mensagem, sugestões de reportagens também podem ser encaminhadas por meio do telefone, fica na tela para você. E a nossa equipe está aqui aguardando a sua mensagem. A gente inclusive tem o nosso quadro Você na TVC, em que há essa possibilidade de participação ao vivo aqui com a gente. Vamos começar a edição de hoje trazendo aqui um alerta à população referente à água, ao impacto do clima aqui na cidade. A Águas do Imperador informou que Petrópolis enfrenta uma estiagem severa que impacta na oferta de água nos mananciais. A situação está sendo agravada pelas altas temperaturas que levam ao maior consumo de água por parte da população. De acordo com o CIMADEM, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o Brasil vive a pior seca dos últimos 70 anos. Nas redes sociais, um vídeo mostrando a situação da represa localizada no Caxambu, em Petrópolis, na parte alta, o nível da água impressiona por estar extremamente baixo. O marcador que existe no local aponta que a água está medindo pouco mais de 50 centímetros, enquanto o outro lado da represa está seco. A concessionária esclareceu que intensificou o uso de captações alternativas, bombas extras e de caminhões-pipa, alguns abastecendo as regiões afetadas 24 horas por dia, além de executar medidas técnicas com o objetivo de equilibrar a distribuição de água. A concessionária orienta também os moradores que façam uso consciente e priorizem as necessidades essenciais do dia a dia. Em casos de desabastecimento, os moradores devem entrar em contato com algum dos canais de relacionamento. O WhatsApp é o seguinte: DDD 21 97211 8064, o site aguasdoimperador.com.br ou pelo 0800 742 0422. A ligação é gratuita de telefones fixos, celulares e também de longa distância. A orientação, então, economize água durante esse período. A gente sabe que começou a chover nessa segunda e terça-feira, também chove nesse momento aqui na cidade de Petrópolis, mas essa situação, ela não é somente aqui, afeta outras regiões também da nossa região de cobertura e do país. Mas
como a gente sempre cita, economize nesse momento água. E é claro, a gente tem recebido aqui na TV Correio da Manhã denúncias também, né, reclamação de pessoas, de moradores da cidade em algumas localidades que não estão com água, que o desabastecimento acontece já há vários dias, que eles chegam a ligar para a concessionária solicitando ali um apoio, solicitando um caminhão-pipa e a situação não muda. A nossa equipe, inclusive, tem cobrado a concessionária também referente a esse tema e a gente vai trazendo as atualizações para você que nos acompanha. A gente fala sobre oportunidade, é sempre um serviço que é prestado aqui no Correio Petropolitano Debate, porque o balcão online de Petrópolis disponibiliza 98 vagas para esta semana. O Balcão de Empregos de Petrópolis está oferecendo mais de 98 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos seus currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br, até sexta-feira, dia 20 de setembro. Há oportunidades para açougueiro, auxiliar administrativo, caseiro, gerente de loja, limpador, padeiro e muitas outras. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Boa tarde, boa sorte para você então que vai se cadastrar. Lembrando, essas oportunidades elas são atualizadas semanalmente. Se porventura não tem uma oportunidade de acordo com o seu perfil para essa semana, acompanhe o painel, deixe os dados atualizados, assim como o currículo, para você conseguir, quem sabe, ali uma oportunidade ainda nesse ano. Na última segunda-feira, o 26º Batalhão de Polícia Militar em Petrópolis, em conjunto com a CEPAM, realizou uma operação integrada para apurar denúncias de desmatamento nas regiões do Quitandinha e Itaipava, aqui em Petrópolis. A ação visa preservar o meio ambiente e garantir que a cidade continue respeitando a legislação ambiental. No Quitandinha, um homem foi encaminhado à delegacia por crime ambiental. Esta é a segunda vez que a Polícia Militar autua no caso, o mesmo proprietário pelo crime ambiental. Você está vendo, inclusive, as imagens aí na tela dessa fiscalização, dessa ação que foi realizada na última segunda-feira. Impressionante, né? A gente tem aí diversos incêndios florestais sendo registrados, Corpo de Bombeiros atuando, em conjunto até com outros órgãos, Secretaria de Meio Ambiente, e você consegue ainda, nesse meio tempo, ter pessoas desmatando, realizando outros tipos de crimes ambientais. Impressionante. Até quando a população vai ter consciência de que a degradação do meio ambiente, as queimas, os incêndios, a poluição, vai ser impactos negativos para a própria população. Então, não deixe também de denunciar caso você veja algum tipo de situação como essa. A denúncia ela é anônima, existe o Linha Verde justamente para isso, e assim, ou até a própria Polícia Militar, a Polícia Ambiental, para fazer esse tipo de fiscalização, de ação e, obviamente, identificar esses criminosos. Na tarde dessa segunda-feira, um helicóptero do Corpo de Bombeiros, ainda abordando essa questão dos incêndios, né, do estado do Rio de Janeiro, ele que estava empenhado no combate aos focos de incêndio florestal aqui em Petrópolis, precisou fazer um pouso forçado depois de colidir com um fio de alta tensão. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido. O acidente ocorreu no distrito de Itaipava, próximo a Bom Sucesso, na saída para a BR-040. A aeronave teve danos parciais, mas devido ao incidente, o trânsito na região precisou ser interditado por conta dos cabos energizados que ficaram caídos no chão. Devido à quantidade de focos de incêndio em Petrópolis, moradores acreditam que o helicóptero estava sendo usado no combate às chamas da região. A Concer, concessionária que administra a BR-040, informou que o acesso do quilômetro 62 em Itaipava foi interrompido a pedido da corporação.
Durante a interdição, a opção de acesso a Itaipava ficava próximo no quilômetro 58. Quem seguia sentido Rio devia retornar no quilômetro 65 em Araras para sair no quilômetro 58. À exceção desse acesso, a rodovia operou normalmente em ambos os sentidos. A Turp Transportes informou que, em razão da interdição da Estrada União Indústria, na saída da BR-040, 7 linhas de ônibus sofreram impactos na operação, registrando atraso de até 30 minutos entre as viagens. A Enel ainda não informou quais prejuízos a rede sofreu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido e a aeronave teve danos parciais e será encaminhada para manutenção. Que susto, né? A gente acompanhar uma situação como essa. Imagina, ainda nesse meio tempo todo, né, ali na busca, né, por auxílio para poder fazer aí o combate aos incêndios, acabar ainda com outro tipo de problema como esse, situação perigosa, né? Felizmente ninguém se feriu nessa ocasião. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio das promotorias de Justiça e de Tutela Coletiva de Petrópolis, expediu uma recomendação ao prefeito de Petrópolis para que adote providências urgentes de resposta aos incêndios florestais na cidade. A medida foi tomada pois o município deixou de realizar a reunião que havia sido acertada para a criação de um gabinete de crise. Entre as ações indicadas está a criação do gabinete de crise para resposta e reconstrução nas áreas afetadas, a expedição de boletins diários sobre a evolução do desastre e a caracterização do dano à fauna, flora, solo e ar. E o MPRJ ressaltou que na sexta-feira ficou acertado que a Defesa Civil de Petrópolis realizaria, na última segunda-feira, uma reunião com todos os órgãos envolvidos, com o objetivo de montar esse gabinete. O referido encontro não foi agendado e também não foi decretado estado de emergência, nem comunicado o desastre no sistema apropriado. A promotoria leva em consideração a existência de vários focos de incêndio florestais que ainda não foram debelados, em especial na região de Secretário, Caxambu e Morém. A recomendação também destaca que a situação, além de causar insegurança à população nas proximidades das áreas afetadas, provoca danos ambientais e à saúde pública. A nossa equipe questionou a prefeitura, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. E aí, quando a gente fala sobre essa questão, mostra de fato também a grande preocupação que a Defesa Civil, pelo visto, está tendo com esse tema. Porque a gente vê diversos incêndios florestais, uma seca, uma estiagem severa e, consequentemente, esse período de incêndios está muito próximo do que a gente sabe que é agora esse período de chuvas de verão que está se aproximando. Aí você tem diversas localidades afetadas, solo empobrecido, aí no caso a parte vegetativa da região, infelizmente, toda impactada, porque o incêndio acaba literalmente com tudo, principalmente durante os últimos dias que nós tivemos aí de altas temperaturas, locais de muito difícil acesso, inclusive tendo que utilizar, como a gente acabou de citar, helicópteros do Corpo de Bombeiro, de outros órgãos, para poder tentar de alguma forma debelar um incêndio. E aí a reunião não é realizada, a Defesa Civil não esclarece, não informa o motivo, enfim, esse é o resultado. Essa é a preocupação que a Defesa Civil quer mostrar para a população. O porquê que essa reunião não foi realizada? A gente vai questionar a Prefeitura de Petrópolis e traz também o posicionamento, caso ele seja enviado ainda nessa edição ou até mesmo numa próxima edição do Correio Petropolitano Debate ao longo dessa semana. O fato é um tema que deveria estar sendo discutido amplamente, não só com os órgãos, mas também com a população como um todo. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo. A gente volta então daqui a pouco para você. Tem mais informações sobre a nossa região de cobertura, a previsão do tempo também para essa quarta-feira. Não sai daí, o intervalo é rápido e a gente volta já já. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase.
Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura para esta quarta-feira. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente referentes à previsão do tempo para essa quarta-feira. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. A gente tem chuva ainda nessa terça-feira aqui na cidade. Também a gente citou ontem a previsão para nossas regiões de cobertura, né, os municípios citados aqui na previsão. Afinal, como que fica a previsão para essa quarta-feira? A gente sabe que se essa chuva continuar, ela vai ser extremamente importante para auxiliar também nesses incêndios florestais.
Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Em algumas das nossas regiões de cobertura, choveu um pouquinho, outras somente chuviscou. E hoje iremos saber como fica o clima e a temperatura desta quarta-feira, dia 18 de setembro. Vamos colocar as cidades aqui no nosso telão para que vocês possam acompanhar melhor. E olha, em Nova Friburgo, a quarta-feira amanhece com céu nublado e leve chuvisco, mas durante a tarde e noite as nuvens se dissipam e o céu permanece claro, sem acúmulo de nuvens. A temperatura deve variar entre mínima de 9 e máxima de 23 graus, então a temperatura dá uma caída. Já em Teresópolis, a temperatura mínima cai e a máxima aumenta, marcando respectivamente 9 e 25 graus. Apesar da queda na temperatura, não há previsão de chuva para o município, apenas uma forte nebulosidade pela manhã. Durante a tarde e noite, o dia será de poucas nuvens no céu. Em Petrópolis, o dia será de tempo claro e noite de céu limpo. A temperatura deve marcar mínima de 11 e máxima de 28 graus. Sem previsão de chuva, a intensidade dos ventos na região vai se manter fraca. A quarta-feira em Paraíba do Sul também não será de chuva. A previsão é de acúmulo de nuvens pela manhã, sol entre nuvens durante a tarde e céu limpo à noite. Já a temperatura mínima e a máxima se distanciam um pouco mais uma da outra, marcando mínima de 15 e máxima de 27 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol entre nuvens, ligeira queda na temperatura e ventos de intensidade fraca. Não há probabilidade de chuva para o município, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão, e os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 28 graus. É isso, Richard. A temperatura tem caído, mas ela não deve se estabelecer durante estes dias. Ela está em período de transição neste momento. Aquele famoso faz frio, faz calor, sabe? Então, vamos aí redobrar os cuidados com a saúde e não sair de casa sem o casaquinho na mochila ou na bolsa. Tá certo, Eric. Vamos continuar acompanhando então como que vai ficar aí os próximos dias. Afinal, se a chuva continuar também aqui para nossa cidade, para as regiões de cobertura, vai ser importante para auxiliar nesses combates aos incêndios, que tanto tem preocupado, impactado também a saúde da população. Bom trabalho para você. Igualmente, Richard. Até amanhã. E assim a gente termina a previsão do tempo de hoje. A gente cita agora uma situação que gerou um grande susto à população sul-paraibana, viu? O ônibus da aviação Conecta perdeu o eixo traseiro, veja só, e colidiu com um barranco na manhã do último sábado em Paraíba do Sul. O SAMU foi acionado e 20 passageiros ficaram feridos. O acidente foi registrado na estrada Werneck na manhã do último sábado em Paraíba do Sul. O coletivo perdeu o eixo traseiro e colidiu com um barranco. Por conta do acidente, 20 passageiros ficaram feridos e foram encaminhados pelo SAMU para o hospital. Muita gente ferida. Arrancou o eixo. De acordo com a aviação Conecta, 17 passageiros receberam alta hospitalar e outros 3 passageiros permanecem hospitalizados. Em nota, a aviação Conecta informou que presta o apoio necessário para as vítimas. Que susto, né? Uma grande preocupação. Mostra aí também a situação dos ônibus, do transporte como um todo. Infelizmente, não foi só em Petrópolis os problemas, os acidentes, passageiros aí que infelizmente sofrem algum tipo de lesão, enfim. A gente espera que a Prefeitura de também Paraíba do Sul continue fiscalizando esses ônibus, esses coletivos, para garantir a segurança para a população, porque é impressionante como que parece que as empresas estão sempre certas em operar com ônibus ruim, em operar com ônibus que não está funcionando, que não gera segurança para a população, porque aquilo ali, esse eixo traseiro que soltou, não é simplesmente soltou, é uma fatalidade, acontece. É falta de manutenção, é ônibus antigo, é ônibus que bem provável já não poderia mais estar operando no município, mas, como a gente já citou e aqui em Petrópolis acontece, a famosa vista grossa que a gente fala,
para esse tipo de causa. E aí quem sofre é a população. Primeiro, que paga uma passagem cara. Segundo, que não tem um transporte de qualidade. E terceiro, ainda sofre ferimentos por causa da falta de segurança. E ainda falando sobre esse tema, na manhã também dessa segunda-feira, um ônibus, veja só, agora em Nova Friburgo, da linha 50A São Geraldo, Vale da Montanha, que é operado pela FAOL, sofreu um acidente enquanto realizava uma manobra de retorno no ponto final da linha. O veículo colidiu com uma residência e resultou em ferimentos leves para o motorista e uma moradora da casa que foi atingida. De acordo com a nota oficial divulgada pela empresa Nova FAOL, o Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente após o incidente com o ônibus para socorrer as vítimas. O motorista e um morador da casa atingida sofreram ferimentos leves. O motorista do ônibus, que estava sozinho no veículo, e o morador foram encaminhados ao Hospital Municipal Raul Sertã, onde receberam atendimento médico. O motorista permanece em observação, enquanto o morador já foi liberado. A empresa informou que o serviço de transporte foi reestabelecido com a substituição do ônibus e a designação de um motorista reserva. Equipes de suporte da FAOL estiveram no local para prestar assistência e dar início às investigações. A empresa ressaltou que a causa do acidente ainda está sendo apurada e uma perícia técnica será realizada para determinar o que provocou o incidente. Para você ver, né? Impressionante a velocidade que o ônibus desceu a via. Vou pedir até a nossa equipe, se possível, para colocar somente a imagem na tela referente a essa reportagem que foi apresentada para você, porque mostra claramente ali duas coisas que podem ter acontecido, pelo que a gente tem aí já de costume referente a esse tipo de acidente. Ou, infelizmente, o motorista passou algum mal, né, ou até dormiu ao volante, ou esse coletivo perdeu o freio. Porque numa rua estreita, como dá para a gente notar nessa parte do vídeo, que foi flagrado por câmeras de segurança, é nitidamente uma velocidade muito alta para esse ônibus passar pela região. E a sorte é que a gente consegue ver que foi por volta de 4h56 da manhã, ou seja, esse coletivo ou era corujão ou estava fazendo a primeira viagem, até porque na reportagem foi citado que só tinha um motorista dentro do coletivo, porque senão isso poderia ter sido muito pior. E aí a gente logo em seguida na reportagem viu o ônibus atingindo a residência da mulher, um carro da família também foi atingido e ficaram feridos. Então assim, mais uma vez, o motivo pelo qual isso aconteceu, a investigação está em andamento, perfeitamente, mas é nitidamente algum tipo de problema que aconteceu ou no coletivo ou com o motorista. E o fato é, agora como que a população pode, por exemplo, confiar num ônibus como esse para poder fazer as viagens? Esse ônibus, ele vai para manutenção, ele vai ser restaurado, vai retornar para as ruas? Ou de fato ele vai ser descartado, se for identificado que a falha foi mecânica? É importante lembrar, as empresas têm que entender que são passageiros, mas são vidas. São pessoas que saem diariamente para trabalhar, que são pessoas que saem todos os dias, crianças, idosos. Enfim, a nossa equipe entrou em contato com a empresa e eles informaram, inclusive, a nossa equipe que eles estão assegurando aí todo o trabalho, estão atuando com dedicação para minimizar os transtornos decorrentes desse evento inesperado, foi o que informou a empresa Nova FAOL em nota. A gente espera de fato que a situação possa ser solucionada para ambas as partes. Os moradores da comunidade Pimentel, em Teresópolis, na região aqui serrana do Rio, participaram nesse último sábado de um simulado para a prevenção de agravos à saúde causados por enchentes e deslizamentos. No plano de ação do projeto piloto, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com a Prefeitura, os agentes comunitários de saúde assumem um papel fundamental no território em que atuam. São eles que acionam por telefone os moradores cadastrados, pessoas com deficiência e limitações de deslocamento, sejam eles idosos, gestantes ou acamados, para saírem da casa em situações de alguma emergência. A gente vai acompanhar a fala do Coronel Sérgio Simões,
que é um dos responsáveis por esse trabalho e também vai falar um pouquinho sobre esse projeto. O nosso trabalho está sendo focado no segmento de atenção primária à saúde, onde os agentes comunitários de saúde têm um grande protagonismo. O agente comunitário de saúde, no seu trabalho de rotina, ele tem por objetivo a promoção da saúde e a prevenção dos agravos à saúde. Então, na rotina, ele conhece as pessoas, ele conhece as famílias, porque ele faz visitas domiciliares. E isso faz com que ele se torne um agente público de muita credibilidade dentro da comunidade. Então, o que a gente quer é aproveitar essa credibilidade, essa confiança que a população tem neste agente público, estender o conceito de agravo à saúde para as chuvas fortes, e seja na rotina, o agente comunitário de saúde pode ser aquele que orienta as pessoas sobre os procedimentos que devem adotar antes, durante e depois das chuvas, mas, sobretudo, e esse é o tema do nosso projeto, a gente quer antecipar as ações. Antes que a chuva chegue, com todos os instrumentos de tecnologia que o Estado dispõe, os radares meteorológicos, os satélites meteorológicos, a gente quer antecipar as ações de resposta, focando nos segmentos da comunidade que têm dificuldade de locomoção, algum tipo de deficiência física. Hoje nós estamos fazendo um simulado referente à prevenção de catástrofes naturais e enchentes na cidade de Teresópolis. No meu bairro aqui, onde eu sou enfermeiro da unidade de atendimento básica, nós estamos utilizando a quadra da escola para fazer esse simulado. Foi montado aqui uma estrutura para, no caso do dia de atendimento das pessoas, elas chegarem aqui e serem acolhidas. Nós temos a primeira parte lá onde o paciente chega e aguarda, ele passa pelo um atendimento de triagem, depois ele vem para o atendimento médico e o atendimento social. Durante o simulado de hoje, foi verificado que uma paciente com deficiência visual estava hipertensa. E nós, além de verificar os sinais vitais, nós fizemos também medicação antihipertensiva para ela nessa unidade que foi montada aqui para esse atendimento, esse simulado. Ele é muito importante porque ele já deixa as equipes mais preparadas para atuarem no dia de um acontecimento desse em nossa cidade. A gente acompanhando parte, então, dos profissionais que atuaram, né, nesse plano de ação fundamental, né? A gente sabe aí o período de chuva está chegando e é necessário todo esse cuidado. Quando a gente cita aqui rotas de fuga bem sinalizadas, qual que é a rota de fuga, é também questionando justamente por isso. A idosos, a pessoas acamadas, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência. E no momento da emergência, é claro, as pessoas vão sair de casa, mas será que essas pessoas especialmente têm um local específico para passar? Elas conseguem passar por onde foi determinada, por exemplo, essa rota de fuga? Tudo isso tem que ser discutido, debatido, apresentado e solucionado. E essa é uma iniciativa que foi apresentada e a gente espera que possa ser adotada não só em Teresópolis, mas em outros municípios também. O Ministério Público Federal enviou recomendações à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e ao Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, com o objetivo de proteger os recursos hídricos e reduzir possíveis impactos adversos de eventuais novas transposições no Rio Paraíba do Sul, no estado aqui do Rio de Janeiro. O MPF acompanha o risco de um possível colapso dos recursos hídricos e o iminente desabastecimento dos municípios do estado. As duas recomendações levam em consideração a nota técnica e impactos de novas transposições na região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapuana, elaborada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica da região do Baixo Paraíba do Sul e Itabapuana. O comitê é responsável pela gestão dos recursos hídricos na área que se estende do município de Campos dos Goitacazes até Foz do Rio, em São João. Para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
o Ministério Público Federal recomenda que a Secretaria considere minuciosamente as informações da nota técnica ao tomar decisões sobre o licenciamento ou realização de obras relacionadas à transposição ou alteração da vazão do Rio Paraíba do Sul. Além disso, a recomendação pede que sejam realizadas audiências públicas com pelo menos 180 dias de antecedência, garantindo que os municípios afetados sejam devidamente informados. Já a UNEA, o MPF, recomendou que a nota técnica também seja levada em conta na análise de projetos relacionados à transposição ou alteração da vazão do rio. Foi estabelecido um prazo de 20 dias úteis para a resposta escrita e fundamentada à recomendação. O não cumprimento dessas recomendações pelos órgãos ambientais pode levar à adoção de medidas administrativas e judiciais apropriadas. Para você que está em casa nos acompanhando, a transposição é justamente isso, você criar, às vezes, um canal alternativo para o fluxo, que é do fluxo original do rio. Então, por exemplo, o rio ele segue, exemplo, é muito um exemplo mesmo. Se o rio segue, por exemplo, em direção ao sul, e porventura é realizado ali um desvio à esquerda, um desvio à direita, um caminho que não é natural do rio. Isso seria uma transposição. É mudar também, como também foi citado na matéria, a vazão do rio. Isso, obviamente, impacta o porquê que isso impacta e pode gerar essa crise, esse risco, né, de desabastecimento, tendo em vista que automaticamente esse rio, essa água vai ser dividida para 2 lugares. A gente já está com um período de estiagem e essa água ainda ser desmembrada, consequentemente, o nível de água vai diminuir. Enfim, mudando de assunto, nesta terça-feira, mais um sorteio da Mega Sena vai ser realizado e o prêmio é alto, viu? Mais de 80 milhões de reais. As 6 dezenas do concurso 2.775 serão sorteadas a partir das 8 horas da noite de hoje. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio está acumulado em 82 milhões de reais. Por se tratar de um concurso com final 5, o prêmio recebe ainda um adicional conforme a regra da modalidade. Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá no primeiro mês mais de R$ 465 mil de rendimento. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com 6 números marcados, custa R$ 5. Tá aí para você acompanhando, então, 82 milhões, viu? Impressionante, né? Dá para fazer bastante coisa. Boa sorte para você. Após o intervalo, você vai acompanhar, como a gente citou no início do programa, uma análise referente ao IBGE que foi divulgada referente às residências e também às moradias aqui no nosso país. Esses dados são referentes a 2022. Mas antes da gente fazer esse intervalo, a nossa equipe vai colocar uma imagem na tela para você. Essa imagem, você está vendo aí, fique por dentro das informações. E essa mensagem que está na tela, ela informa que os aposentados que forem às urnas em outubro, o voto vai servirá como prova de vida junto ao INSS. Essa informação é falsa para você que está nos acompanhando. É fake news. Se porventura você recebeu isso de algum grupo, se você recebeu essa mensagem de algum familiar, não é verdade. O porquê que não é verdade? A nossa equipe entrou em contato com o INSS, a nota que foi enviada à nossa equipe, eu vou ler para você ao vivo aqui, justamente para evitar esse tipo de problema. A gente sabe, né, a prova de vida tem que ser realizada anualmente pelos idosos, mas tudo isso a gente vai citar agora. O que está, então, sendo explicado pelo INSS? O INSS informou o seguinte: essa nota não foi realizada pelo INSS. O que efetivamente está em andamento? A ferramenta que vai permitir o cruzamento de dados com o TSE e com a eleição em outubro, a base de dados estará atualizada, tornando a medida mais eficaz. Portanto, não há prova de vida sendo realizada com base nos dados do TSE. Então, logo o INSS tem avanços nessa questão, vai informar os usuários. Além disso,
a suspensão de benefício por falta de prova de vida está suspensa até o dia 31 de dezembro desse ano, conforme a portaria 723 do Ministério da Previdência Social, que foi publicada no dia 8 de março. Então, se você recebeu aquela imagem informando que o comprovante de votação serve como prova de vida, é uma informação falsa. Isso não está acontecendo. Não foi divulgado, não foi distribuído pelo INSS. A única informação que o INSS passou foi que esse cruzamento de dados está previsto na normativa de 2022. No entanto, não foi estruturada uma ferramenta tecnológica que permitisse esse cruzamento de dados. Ou seja, esse cruzamento de dados, ele pode acontecer, pode, mas não está sendo realizado porque não há uma ferramenta tecnológica para isso. O que significa que a prova de vida não está sendo realizada de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, o comprovante de votação, a presença na votação não é considerada como prova de vida. Fica aqui também essa informação para você, o combate, obviamente, às fake news. A gente sabe que muitas são aí compartilhadas em grupos principalmente, então tem essa responsabilidade. Se você recebeu essa mensagem, denuncia, exclui aquela mensagem e informe tanto os participantes do grupo na qual você recebeu, independentemente da rede social, e também referentes aos seus familiares. O Correio Petropolitano Debate faz agora sim um intervalo rápido e traz para você então a análise do censo de 2022 referentes às residências e também às moradias aqui do país. A gente volta já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso,
estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Então, essa publicação, né, a publicação de tipos de domicílios, ela complementa divulgações anteriores do censo, né, onde a gente já tinha abordado a classificação dos domicílios por espécie, então se o domicílio é coletivo, improvisado ou particular, ocupado, vago ou de uso ocasional, né, e uma divulgação anterior onde a gente tinha trabalhado os tipos de domicílio particular, permanente e ocupado. Nessa divulgação de agora, a gente está trabalhando os tipos de domicílio coletivo e de improvisado, principalmente, né? Os moradores desse tipo de domicílio são um contingente populacional proporcionalmente pequeno, então a gente tem nos domicílios coletivos cerca de 800 mil, então não chega a ser nem 0,5% da população brasileira, mas é uma população que tem o seu interesse do ponto de vista social, de políticas públicas, né? Pelas suas características. Então, os domicílios coletivos são principalmente instituições, né? Então você tem ali os presídios com a população carcerária, que tem uma política pública específica, né? Uma preocupação social específica. Você tem os asilos, que é o segundo tipo mais frequente de domicílio coletivo, também uma população que demanda uma política específica, uma população vulnerável. E assim por diante, a gente tem outros tipos de domicílio coletivo, né? A classificação está em 11 tipos. Então a gente tem outros como o abrigo para a população em situação de rua, as clínicas psiquiátricas. Então o objetivo dessa divulgação, no momento, a gente está dando os números da população em cada um desses tipos de domicílio coletivo, né? E traçando um perfil demográfico básico dessas populações, da população de cada tipo de domicílio coletivo. E também trazendo uma informação inicial, que é de analfabetismo, também a taxa de analfabetismo para essas populações. Esses são, basicamente, a gente já está publicando para essa população a maioria das informações que tem no questionário básico do censo, né? Depois, no futuro, vamos estar divulgando outras informações, as informações do questionário da amostra também, que por enquanto a gente não tem ainda, mas também vamos poder caracterizar a população desses domicílios, dos moradores desse tipo de domicílio coletivo, a partir do questionário da amostra também mais amplo no futuro. É isso, assim, a gente verifica ali dentro dessa população de cerca de 800 mil, né, que são moradores de domicílios coletivos, a penitenciária é o tipo principal, né, com mais da metade dos moradores, quase ali 500 mil moradores, e a gente traçou ali um perfil demográfico, né, uma pirâmide etária dos moradores desse tipo de domicílio coletivo, indicando uma presença muito majoritária de homens, né? Então cerca de 95% da população que é moradora de penitenciárias é masculina, e uma concentração nas faixas etárias mais jovens ali imediatamente após, né, a maioridade penal. Então, na classificação que a gente faz de 10 em 10 anos, a concentração de moradores desse tipo de domicílio coletivo, ele está principalmente entre os homens de 20 a 29 e depois um pouco menos entre os homens de 30 a 39, e aí esse junto já chegando a quase 80%, né, da população desse tipo de domicílio. Nos asilos é uma distribuição na pirâmide etária quase oposta, né? Você tem
uma concentração nas faixas etárias mais velhas, né? No caso, a última faixa que a gente utilizou ali, que é mais de 80 anos, e entre as mulheres. Então, as mulheres concentram quase 20% da população de asilo, são mulheres ali na faixa de 80 anos ou mais, né? Depois, os homens têm uma participação um pouco menor, e as outras faixas também uma participação um pouco menor também. Então, se você tem uma predominância das mulheres nos asilos, né? Então, cerca de 60% da população moradora de asilos são mulheres. Isso está alinhado a um resultado que a gente já conhece, que é da predominância de mulheres na população brasileira mais velha, de forma geral, consequência da expectativa de vida maior das mulheres, né? Que faz com que, quanto mais você avance, né? As mulheres são maioria no Brasil, quando a gente considera a população toda, mas quanto mais velho for a faixa etária analisada, maior é a proporção de mulheres. E aí o asilo, tendo essa concentração da população acima de 80 anos, evidentemente é o esperado que você tenha uma maioria de mulheres nesse tipo de domicílio. O analfabetismo no Brasil, pelo que o próprio censo já demonstrou na publicação que a gente já fez sobre o analfabetismo, ele é muito relacionado à idade. Então ele está concentrado, é um fenômeno, né? O analfabetismo está concentrado nas faixas etárias mais velhas. Então, quando a gente vai olhar a taxa de analfabetismo da população residente em domicílios coletivos, é preciso levar em conta as diferentes estruturas etárias de cada tipo de domicílio coletivo. Então, no caso das penitenciárias, a gente tem uma população muito jovem, e aí tendo uma população jovem, considerando que entre os jovens no Brasil o analfabetismo é relativamente baixo, o esperado seria que nas penitenciárias ele fosse baixo também. E o que se verificou foi uma taxa de analfabetismo nas penitenciárias de 6,6%, inferior ao que se verifica, né, na população brasileira de 15 anos ou mais, que foi de 7,0%. Mas quando a gente compara a população moradora de penitenciárias com a população brasileira como um todo, dentro das mesmas faixas etárias, pegando, por exemplo, a faixa de 20 a 29 anos, dentro e fora das penitenciárias, aí a gente nota que a população residente nas penitenciárias tem uma taxa de analfabetismo consideravelmente mais elevada, né? Então, vai estar em torno de 1,5 ponto para a população em geral nessa faixa e na população residente em penitenciárias em torno de 5%. Então, mais de 3 vezes superior, né, por exemplo. Então, esse maior analfabetismo da população penitenciária ele se revela quando a gente desagrega o dado por faixas etárias. A gente tem os asilos registraram uma taxa de analfabetismo bastante elevada, em torno de 30%, mas isso em parte está relacionado também a ser uma população muito idosa, né, e a gente ter uma taxa de analfabetismo entre idosos na população geral muito elevada por conta da precariedade da educação em décadas passadas no Brasil, né? Pode estar relacionado também a questões de saúde mental, mesmo que podem antecipar a ida de uma pessoa para o asilo, né? E está relacionado à dificuldade de aprendizado também. O censo não permite examinar isso nesse momento, né? Depois a gente vai ter os dados sobre deficiência, mas é uma questão que talvez atue também para ter uma taxa de analfabetismo mais elevada nos asilos, né? Os domicílios particulares improvisados, eles são uma classificação que o IBGE utiliza para diferenciar dos domicílios mais comuns, né, que são abordados normalmente nas pesquisas do IBGE, que são os domicílios particulares permanentes. Então, o domicílio improvisado ele seria um domicílio menos estável no território. Então, por isso que a gente classifica nessa categoria, por exemplo, as tendas ou barracas, né, que são o principal tipo de domicílio improvisado, com cerca de 55 mil moradores no censo de 2022. Classifica os veículos, as moradias em veículos, porque são domicílios que são móveis no território. E classifica também algumas situações em que a pessoa está residindo numa estrutura que não é residencial. Então, a pessoa está residindo dentro do estabelecimento comercial, seja em funcionamento, seja desativado, que a gente considera que aquela situação da pessoa estar morando ali é menos estável que um domicílio particular permanente, então a gente classifica nessa categoria de improvisado, né? Como eu mencionei, o tipo mais comum foi a tenda, né, ou barraca,
que em torno de 55 mil, seguido depois da residência dentro de estabelecimento comercial. Enfim, isso são situações que, em geral, estão associadas também a uma situação de pobreza, né? É outro tema que a gente vai poder explorar melhor no futuro com os dados do questionário da amostra, mas é notório, né, essa relação. E a gente até verifica isso, por exemplo, na própria questão da taxa de analfabetismo dos moradores de tenda ou barraca, por exemplo, ser de 22%, muito mais elevado do que os 7% que a gente verifica na população em geral, né? Então, e aí, enfim, para esses tipos de domicílio, também a gente está conseguindo nessa publicação traçar um perfil ali de distribuição por sexo, por idade, distribuição regional também. Acho importante ressaltar isso, assim, tanto nos domicílios coletivos como nos domicílios improvisados, você tem ali algumas pessoas que podem estar classificadas ali que pela definição que o Brasil utiliza de população em situação de rua, poderiam ser residentes num domicílio coletivo, por exemplo, um domicílio coletivo que seja um abrigo para a situação de pessoas em situação de rua. A pessoa que está ali pode ser considerada uma pessoa em situação de rua, como alguns tipos de domicílio improvisado também podem ser classificados como situação de rua. É o caso da estrutura improvisada em logradouro público, é o caso da tenda e barraca, se for localizada num local urbano, né, assim, pode ser classificado assim também. Então, você tem contagem no censo de algumas pessoas que podem ser classificadas como pessoas em situação de rua, mas o censo demográfico brasileiro hoje, como foi estruturado, como foi a campo em 2022, ele não permite uma enumeração da população brasileira em situação de rua, porque você tem algumas situações da população em situação de rua que estão fora do escopo do censo, que são as situações em que o morador não dispõe efetivamente de nenhum tipo de domicílio, ele dorme ao relento, ou dorme ali só com um cobertor, um papelão, né? Como ele não tem nenhum tipo de domicílio, nem um domicílio mais precário que ele poderia ter, ele está fora do escopo na medida em que o censo é um censo domiciliar, né? Então ele não é recenseado. Então essa informação do quantitativo da população de rua total a gente não pode fornecer, mas a novidade que esse censo está trazendo é pelo menos identificar algumas pessoas que estão no censo e estão em situação de rua e trazer algumas informações sobre o perfil delas, né? Isso a gente está conseguindo fazer nessa edição do censo. TVC, a TV do Correio da Manhã.